Olá! Aqui estamos nós uma vez mais para darmos prosseguimento ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna. A lição de hoje é a lição número 11, cujo título é Ajudemos também. E ela começa assim: Ele respondeu e disse-lhe: Dai-lhes vós de comer. Essas palavras são palavras de Jesus que podem ser encontradas no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37. E sobre essas palavras de Jesus, Emmanuel nos diz o seguinte: Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor abnegado e vigilante nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: Dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte quanto nos seja possível, para que o bem se realize de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Nessa página, Emmanuel vem falando para nós da importância do nosso trabalho, da importância de nós reconhecermos que nós temos uma responsabilidade na implantação do reino do bem. Ele começa com as palavras que Jesus proferiu quando os discípulos perceberam que havia uma multidão que seguia Jesus, que queria ouvir as palavras de Jesus, mas que era uma multidão que estava tão entretida com o que Jesus tinha a oferecer que acabou se esquecendo de levar o que comer. Eles não tinham comida. E os discípulos ficaram aflitos. Como é que nós vamos fazer para alimentarmos toda essa gente? Jesus vira-se para os discípulos e diz: Dai-lhes vós de comer. Dizendo que os discípulos não poderiam simplesmente pedir que ele, Jesus, materializasse ali o alimento. Eles, discípulos, deveriam fazer a parte deles, deveriam buscar. E foi nesse momento que eles conseguiram angariar um pouco de alimentos.
os pães e os peixes, e que Jesus fez a multiplicação que deu para alimentar toda aquela população que estava ali com ele, e ainda sobrou. Mas Jesus não dispensou o trabalho dos apóstolos. Jesus não falou para eles, não, pode deixar que eu vou resolver tudo. Jesus antes pediu que eles, apóstolos, fizessem um movimento. Ele pediu que os apóstolos fizessem a parte deles. E ele começa aqui dizendo para nós, Emmanuel, né? Que a gente vai pedindo para os benfeitores para eles realizarem serviços que, na verdade, olha só, são serviços que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. É como se nós terceirizássemos. Olha, eu não quero fazer isso aqui. Bons amigos espirituais, façam isso por mim. Só que nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a parte que nos cabe. E Emmanuel vem falando de várias situações nas quais nós poderíamos agir, mas nós pedimos o auxílio. Aí ele fala do doente, fala do parente, fala do obsesso e vai elencando aqui várias situações. Mas olha só que interessante, né? Ele diz para nós que os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam devotados e operosos. Eles, os trabalhadores de Jesus, eles não deixam de fazer o trabalho deles porque nós deixamos de fazer o nosso. Olha como é sutil esse ensinamento. Olha como, de uma forma até carinhosa mesmo, Emmanuel está dizendo para nós: faça a sua parte, independente do que o outro faça ou deixe de fazer. Porque primeiro ele vem dizendo aquilo que nós pedimos, vem colocando as situações nas quais nós poderíamos auxiliar, mas que no lugar de auxiliar, nós pedimos que a espiritualidade faça o seu trabalho. Ele logo no início, no primeiro parágrafo, deixa claro que essas oportunidades nos são oferecidas por Deus. Mas tudo bem. E depois que ele elenca tudo, ele vem dizendo para nós: os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Eles não deixam de fazer a parte deles porque nós não fizemos a nossa. Isso é uma lição importantíssima para todos nós. Vamos fazer a nossa parte. Não importa que o outro não esteja fazendo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu estou fazendo a minha parte. Se o outro não está fazendo a parte dele, por qualquer razão que também não me cabe nem julgar, nem ficar pensando sobre, isso é problema do outro. Ele vai fazer quando ele achar que ele deve fazer. Isso é entre ele e Deus. E ele continua aqui, ó, Emmanuel. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar, ou seja, esquecer, não nos cabe nos esquecermos do socorro que nós próprios podemos prestar. A nossa parte, aquilo que nós podemos fazer. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso ser útil? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Então essa página aqui fecha assim, olha, a lição é expressiva. Emmanuel está dizendo para nós: não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros com frases bem feitas. Porque antes ele vem falando da nossa cooperação fraterna, que nós podemos utilizar. Ele vem falando da nossa bolsa. Ele diz, ó, dos nossos recursos, ainda que diminutos. Mesmo que eu tenha pouco, mas se eu tenho um pouquinho mais que o outro, eu vou ajudar. O nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, o nosso tempo. Às vezes nós podemos simplesmente doar o nosso tempo, ouvir alguém falar alguma coisa. Não precisamos nem falar, só ouvir.
De repente nos oferecermos, ele está falando no suor, nos oferecermos para ir à casa de alguém para fazermos algo. As oportunidades aparecem, é que nós às vezes não queremos fazer, pela preguiça, pela acomodação. E Jesus nunca nos convidou para que permanecêssemos acomodados, pelo contrário. Todas as vezes que Jesus vem falando, ele vem mostrando que nós temos que agir. Até mesmo quando ele nos chama, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos chama, vinde a mim, venha até mim. Então, eu vou repetir que eu parei, na leitura. Emmanuel está dizendo assim, não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Então, é o nosso dever, não podemos terceirizar para ninguém o nosso dever. Se é meu dever, eu tenho que fazer, arregaçar as mangas, literalmente, e trabalhar. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte quanto nos seja possível. Nem Deus, nem Jesus, nem a espiritualidade exige nada de nós além daquilo que nós podemos oferecer. Lá na parábola dos talentos, nós temos aquele que recebeu 5 talentos, devolveu 5 talentos e Deus gostou da atitude dele. Teve o outro que recebeu 2 talentos, ele multiplicou e levou 2 talentos, dando 2 a mais. Deus também o reconheceu. O único que não foi reconhecido foi aquele que recebeu 1 talento e que produziu nada. Então, se eu tenho 5 talentos, produzo 5, ótimo. Se eu tenho 2 talentos e produzo mais 2 talentos, ótimo. Não é a quantidade de talentos, é o que eu faço com os talentos que eu tenho. Importante nós nos lembrarmos disso. Então, é dentro da nossa possibilidade, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Companheiros, essa sintonia é o que nos traz alegria, é o que nos traz bom ânimo, é o que nos traz fé, dentro dos momentos nos quais nós achamos que não vamos conseguir. É essa sintonia que nos fortalece de dentro para fora, é uma força que vem de dentro para fora, que às vezes nem nós mesmos sabemos explicar de onde ela vem. Vem dessa sintonia que nós fazemos. Se nós queremos estar bem conosco, com a nossa consciência e, consequentemente, com Deus, é importantíssimo que nós façamos a nossa parte, que nos esforcemos para fazer o melhor que pudermos. É isso que Deus espera de nós, que nós façamos o melhor que pudermos. Paz e luz.